Fala galera, Papo de Bizeiro aí na área. Agora vamos falar de mais uma coleção, mais uma edição da coleção DC Comics da Graphic Novels da Eagle Moyes. Dessa vez o volume 12. E essa revista é Lex Luthor, o Homem de Aço. E é isso aí, gente. Essa aqui é uma história bem bacana. Eu reli ela agora, né, para poder falar. Eu já tinha lido, mas pior que eu tinha esquecido dela. E é uma história muito boa. A dupla de roteirista e desenhista, artista, são duas pessoas que eu gostei muito do trabalho dele em outra graphic novels. Deixa eu ver se eu até tenho ela fácil aqui para pegar. Graphic novels, é tanta coisa aqui, gente. Não que eu esteja reclamando, né? Porque a gente que é colecionador de quadrinho adora ter um monte de quadrinho disponível para ler. Mas eu tenho Libremejo e Azarello. Cadê? Aqui é só o Superman. Cadê onde que tá os Batman? Tá aqui. Batman. Acho que eu achei. Aqui, olha, ó. Coringa. Brian Azzarello e a arte de Libremejo. A mesma dupla que trabalhou nessa versão aqui, eu adorei essa edição aqui. Essa edição é muito boa. Qualquer dia eu falo dela para vocês. Ele trabalhou nessa Lex Luthor, Homem de Aço. Minha surpresa quando eu peguei para reler e vi que eram os dois, eu já tinha visto um trabalho incrível dela. Vamos perder tempo não e vamos para o vídeo. Então, o vídeo começa... O que é legal dessa história, por exemplo, aqui ó, Brian Azzarello e Libremejo, é que o Superman aqui, ele é apresentado de uma forma não convencional. Porque tem vários jeitos que a gente vê o Superman. O Superman foi trabalhar de todo jeito. E o Azzarello teve a ideia de apresentar o Superman através do ponto de vista do Lex Luthor. Então você vê um Superman apresentado pelos olhos do inimigo dele, que se acha que é o protetor do mundo. O Lex Luthor é megalomaníaco, ele não é aquele cientista louco, tudo, ele é um empresário bem sucedido, ele é cientista sim, mas não o da Era de Prata, que era só um cientista louco. Ele é um cientista, é um mega empresário e cientista, super inteligente e que faz de tudo. Ele vê o Superman não só como... É legal que bota bem o ponto de vista do Lex Luthor, ele não vê o Superman só como uma ameaça extraterrestre, ele vê o Superman como uma ameaça ao ser humano como todo, porque o Superman representa aquilo que o ser humano não pode ser, ou melhor, que ele não consegue ser apesar de tudo. Não tem como, o Superman é um deus, o povo olha para cima, como ele vê o Superman flutuando por cima, ou os mortais olhando para ele, um deus que você não pode alcançar. Então não importa o que o homem possa fazer, que nunca vai alcançar aquele ápice que é o super-homem. Então é muito legal que mostra bastante isso, né? Essa psique do Lex Luthor. E aqui a gente fala um pouco, que ela é narrada, aqui tem apresentando o Lex Luthor, né? Que fala aqui um pouco aquilo que eu falei, que ela é narrada pelo cientista e diretor-presidente da LexCorp, Lex Luthor, que mostra o Superman, que aos olhos dele o Superman é um extraterrestre de fato, e que não é só um extraterrestre, é um semideus. Ele é um lembrete silencioso do que um homem não pode ser. E aqui mostra a história até aqui, a retomada aqui é a retomada do Superman pelo John Barney, tem algumas partes, algumas outras histórias aqui. E começa aqui a LexCorp, mostra o Lex Luthor, é sobre o Lex Luthor, então mostra algumas atitudes dele, tratando bem os funcionários, mostra uma versão de um empresário que se importa com seus funcionários, que ele não é o mal. Mas aí mostra aqui um pouco do Superman, isso é legal. As atividades escusas dele, que ele não suja as mãos, mas ele manda alguém fazer as coisas. Então, aí num dado momento ele tá falando com ele mesmo, olhando o vídeo do Superman agindo,
Provavelmente o Superman está desmantelando alguma organização do Lex Luthor aqui, né? Mas pelos olhos do Superman, ele só está destruindo, pelos olhos do Lex Luthor, ele só está destruindo as coisas. E ele começa a falar porque ele já sabe que o Superman vai pairar na janela do prédio dele, né? E aí a visão do Lex Luthor, que ele vê o Superman como um ser imponente, que paira ameaçador na varanda dele, os olhos vermelhos. Então, isso é muito legal. Então, mostra um Superman sem falar uma palavra. O Superman não fala muita coisa, não. Só mostra ele, tipo assim, eu sei o que você fez, Lex. Ele deve estar lá, pelo ponto de vista no tradicional, ele pairaria na janela do Lex Luthor e diria para ele que desmantelou o esquema criminoso dele, que está de olho nele, mas pelos olhos do Lex Luthor, ele está aqui só ameaçando ele mesmo, né? E aí tem aqui uma reunião, aqui está durante a construção da torre da LexCorp, então está tendo um problema com o sindicato, o Lex Luthor fazendo alguns experimentos aqui com um cientista aí tem uma mulher num tubo, um aquário de ensaio fazendo um experimento. Dado momento o Lex Luthor viaja, o problema com o sindicato ele resolve do jeito Lex Luthor, né? Aí um momento ele viaja e se encontra com Bruce Wayne para poder ajudar na construção da LexCorp e cuidar do problema em comum que os dois têm. E entrega uma caixinha pro Batman, né? Uma caixinha que tem a Kryptonita, né? Eles estão tendo uma conversa e é legal que durante aqui também mostra o Superman não pelos olhos do Lex Luthor e um pouquinho sobre o Batman de começo de carreira. E mostra como seria mesmo o Superman versus Batman, e que mostra o Superman imponente, que já sabe que o Batman tá com a Kryptonita, já faz a Kryptonita chegando, voando, sem problema algum, paira sobre o Batman lá, não tem dificuldade nenhuma, porque é o Superman, né? Esse negócio de criar Superman versus Batman não faz sentido, pra mim não faz. Batman preparado, o Superman já viu o que você tá fazendo do espaço, já usou os poderes dele para te desarmar. Como ele não é um vilão, ele não te fritou com os raios laser dos olhos dele, mas consegue parar o Batman muito facilmente. Ó. E mostra o Superman imponente também, quase monstruoso, porque aos olhos de um humano não tem como parar um deus. Então mostra ele aqui, ó, pegando a caixa do anel e amassando. Então aqui, ó, tá vendo? Não teve nem batalha. Então isso aqui, ó, Snyder, isso é o verdadeiro Superman e Batman. E Snyder só não. Todos os roteiristas que criam esse embate aí que não existe, não tem como, mano. Superman e Batman é isso. Superman tem tantos poderes que não tem como, só se por boa vontade do roteirista que faz. O maior ponto fraco do Superman é a bondade dele, que ele não vai usar, ele não vai pra matar, ele não quer fazer nada. Então ele se segura, até contra os inimigos ele se segura. Mas voltando à história, aí mostra um pouco essa parte que o Lex Luthor foi falar. O Lex Luthor apresenta aquela mulher que estava no tubo de ensaio, um plano dele, tem um pouco do Homem Brinquedo. Vou passando rápido porque o importante é mostrar um pouco da arte do Libre Mejo, que é uma arte muito bonita, bem realista. Uma arte, eu diria que mostra um pouco de sujeira do mundo real, mostra o real, tá vendo? Mostra as pessoas mais, as roupas, o trabalho de roupa, o trabalho de, não tem nada saturado, sobrecarregado, né? Um negócio, um tom mais pastel, mais, algumas partes mais sépia, que é muito bacana, é muito bem feito. E vai mostrando. Então é uma HQ muito boa, principalmente por mostrar o Superman pelo ponto de vista do maior inimigo dele, o Lex Luthor, os planos do Lex Luthor, a cabeça dele de como ele enxerga o Superman não como uma ameaça extraterrestre, sim uma ameaça ao ser humano por ele existir, por ele mostrar
que ele é um ápice que um ser humano, mesmo com todas as capacidades, mesmo com todos os recursos, não tem como alcançar. Então, pro Lex Luthor, o Superman é um símbolo de que ele é falho, e ele não pode ser falho, né? O Lex Luthor é incrível. Então o plano dele é para desmoralizar o Superman. Aqui nesse momento, acho que é o único momento que o Superman fala alguma coisa, tá vendo? Ele dá durante toda a obra, é o ponto de vista do Lex Luthor, as ideias do Lex Luthor, a visão do Lex Luthor. O Superman não fala nada, ele só se sente a presença do herói. Mas nesse último momento, em apenas 2 quadros, tem 2 frases. E acho que isso dá um peso muito legal na história, mano. Aí aqui no final, ó, aí ele faz essas 2 frasezinhas aqui que desestabiliza o Lex Luthor, né? E depois não fala mais nada, ó. Apenas fica encarando ele, vira as costas e alça voo. E deixa ele na solidão com os próprios pensamentos. Essa história foi feita em 5 edições nos Estados Unidos, a história original. Aí tem um pouco da galeria das capas dele. Eu acho que a escolha da capa do encadernado foi muito boa. Eu não gosto muito do closer, sabe? A Eagle Moyes, ela puxa, ela dá um zoom na imagem. E eu gostaria que mantivesse assim, ó. Uma coisa bem legal. Colocasse DC Comics Eagle Moyes aqui. Lex Luthor podia estar aqui, ó. Lex Luthor, um Homem de Aço. Ficaria perfeito. Aqui eu não colocaria, a capa da edição 3 é o Batman e o Superman, porque é um embate. A 4 é quando ele apresenta a esperança, a heroína que ele cria. E a edição 5 é a final, quando o Superman se mostra mais possível ameaçador para ele. Então eu acho que essa escolha para essa capa ficou muito boa. Apesar que eu gosto muito dessa capa aqui, ó. Essa aqui fica também bem legal, poderia ficar muito bem representada, mas eu acho que esse tom de vermelho aqui, mostrando ele quebrando as correntes, dando uma ilusão uma capa do Superman, que ele faz a mesma coisa, que ele estufa o peito e quebra as correntes, casou muito bem com o título, Lex Luthor, Homem de Aço. Aqui tem um pouquinho de extra e é coisa inédita, porque a Eagle Moyes geralmente não põe os extras. Mas como são uma edição mais simples, ela colocou uns extrazinhos. E um pouquinho da parte clássica aqui do Superman, uma história clássica. Isso é muito legal, porque preserva a memória, né? Preserva a história clássica. Ó. Antigamente era tão fininha, né? As revistas, ó. Você pegava uma história, 1, 2, 3... Ó, vamos ver. Capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 páginas, seria um comics. E é isso aí, gente. O que acharam? O que vocês acharam dessa edição? O que eu posso falar? Libremejo, Brian Azzarello. Roteirista Brian Azzarello, artista Libremejo. São incríveis. Esse aqui é dos quadrinhos que eu li deles. Como eu falei, o primeiro que eu li deles, que eu conheci os 2 pela edição do Coringa, por ele. Uma edição muito boa. Eles seguem mais ou menos a mesma linha. O Batman é só uma presença, é mais pelo... Na realidade, o ponto de vista nem é o do Coringa, e sim o ponto de vista, se eu não me engano, é de um dos capangas do Coringa. Eu ainda vou ler para poder fazer uma resenha legal, mas quanto a essa edição, incrível. A arte dos 2, o trabalho dos 2 conjunto, eu não vou desmerecer a arte finalista, essas coisas, tudo faz parte, mas o coração tá Azzarello e Bremejo. E os 2 juntos conseguem criar uma história muito boa, porque a arte e a ideia de criar uma história do Superman pelo ponto de vista do Lex Luthor ficou muito incrível, ficou muito legal. Deixar a presença do Superman, a imponência do Superman bem evidente no quadrinho, ameaçadora, olhos vermelhos.
Isso pra mim é o suprassumo. E a luta do Superman e o Batman, pra mim, que não é nenhuma luta, pra mim é o que realmente aconteceria. É lógico que não tem graça, eu sei que não tem graça. Você vai fazer Superman versus Batman desse jeito, você viu que em 3, 4 páginas as coisas se resolvem. Então não tem muita graça, então precisa ser enfeitado, por isso que o roteirista põe uma dificuldade maior, o Batman com a inteligência dele conseguindo superar todos os poderes do Superman, mas no quesito mais realista, isso que aconteceria. E aí, o que achou da revista? Essa aqui vale muito a pena, viu? Eu não sei se tem um encadernado dela. Eu vou dar uma pesquisada. Depois, se tiver, eu ponho aqui, ó. Ou aqui, ó. Em algum dos lugares, eu ponho aí, ó, uma informaçãozinha. Mas eu creio que ainda é possível encontrar essa edição por aí nos sebos, virtualmente, Shopee, plataformas digitais, por um preço até razoável. Não acho que sairia mais de 50, 60 reais, porque na época, quando lançou a Eagle Moss, foi o preço de capa dele, aqui nem tem, né? Mas pelo começo, a Eagle Moss, a primeira edição foi R$ 29,90, depois aumentou para R$ 39. Eu acho que na época devia estar R$ 49,90 essa edição. Depois foi para 100 e pouco, mas mais que 50 reais essa aqui, eu acho que não. Apesar da história ser muito boa, esperem ou procurem meios que você consiga ler sem ter o fígado ou ter que vender o fígado ou o rim para poder acompanhar uma boa história. E o Papo Gibizeiro fica por aqui. Valeu!